Mas a Bíblia nos mostra que nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser alienados. Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, de 13 a 16, nós vamos estar vendo uma parte do Sermão do Monte, onde eu falei para os jovens nesse contexto, mas de uma forma diferente. E hoje eu quero trazer para a igreja mais à luz realmente o que esse texto está nos dizendo. O que esse texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16, o que ele está nos relatando verdadeiramente? Qual é a nossa função de cidadão do reino? Qual é a nossa função de cidadão? Então nós paramos e começamos a pensar, como que eu tenho que ser? E esse texto de Mateus, ele deixa bem claro isso, quando ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, Pai, nós consagramos essa palavra. Queremos pedir que realmente possa falar com cada um de nós, porque é um privilégio a gente poder estar vivendo a Tua palavra. Fala, Senhor, que possamos nos desligar de todas as coisas que nos atrapalham, que possam nos tirar a comunhão nesta manhã e realmente possamos estar descansando no Senhor, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, amados, na próxima quinta-feira, dia 2, né? 2, né? Nós vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja, a partir das 20 horas. Então você está convidado para se fazer presente. Da mesma forma, traga um lanchinho para depois, no final, a gente poder estar fortalecendo o corpo também, né? Vamos fortalecer primeiro o espírito e depois vamos fortalecer o corpo. Então, uma vigília, não sei até que hora que a gente vai, mas provavelmente meia-noite, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Na sexta-feira é feriado mesmo, né? Mas eu te convido você para se fazer presente. E no domingo pela manhã, nós não vamos ter culto, nós vamos ter um louvorzão aqui na igreja, né, de Páscoa e um café de Páscoa. Aí não vai ser às 10 horas, mas às 9h30 ou 9 horas? 9 horas, né? Às 9 horas, vou tomar café 9h30, 10 horas, daí foi o almoço, né? Então, 9 horas da manhã, no próximo domingo, um cafezão de Páscoa. Da mesma forma, depois vem, conversa com a Margarete aí e vê o que você vai trazer para o café, né? A água nós vamos servir à vontade, tá? Então você está convidado para participar desse café de Páscoa, e à noite tem o culto normal. Mas como a gente sempre faz, né? Esse cafezão de Páscoa é bom para a gente estar vivendo esse renascer de Cristo na nossa vida. A ressurreição de Cristo nada mais é do que o nascer de um novo Deus na nossa vida. Voltando ao texto, esse texto aqui de sal e luz do Sermão do Monte, ele nos traz algumas funções de nós como cristãos, como cidadão do reino de Deus. Conseguiu, Lucas? Então, quando nós começamos a olhar sobre o sal, é um conhecido preservador do alimento. Todo mundo sabe que o sal serve para preservar, para dar sabor. Toda conserva que você faz de alguma coisa, geralmente você coloca um pouquinho de sal para conservar. E a nossa vida tem que ter esse sal para ser conservada na presença de Deus. Muitas vezes usamos o sal, a Bíblia usa simbolicamente, mas nós como cristãos, né, nós somos a coinibição da corrupção do mundo. Nós como cristãos, como sal, como esse bom sabor, nós somos a coinibição. O que faz? Nós estamos aqui para coibir toda a corrupção do mundo. Os incrédulos, muitas vezes, afastados por causa da sua consciência moral, eles trazem muitas influências más ao povo de Deus. E nós achamos que temos que nos amoldar. A palavra diz que quando o sal vier a ser insípido, ele não tem valor nenhum. Quando ele perde o seu sabor,
ele serve para ser jogado fora. Quando a gente começa a pensar no sal de uma forma quimicamente, né, ele é um assunto meio controvertido. Mas quando a gente olha da forma espiritualmente, ou a gente olha para aquele sal lá da Palestina, nós vemos que aquele sal se tornou sem sabor, perdeu o prazer, perdeu o que ele podia fazer. Mas nós temos que entender que nós, como cristãos, nós somos a luz do mundo. Nós somos realmente os filhos de Deus, pessoas que vivem de uma forma especial, pessoas que vivem de uma forma diferente. É mais ou menos assim. Nós, como cristãos, nós funcionamos para trazer luz ao mundo. Nós, como cristãos, eu imagino que somos um relé. O relé que tem no carro realmente é para ele trazer a força para algo que não está conseguindo produzir sozinho. Então nós, como cristãos, nós temos que ser esse relé para trazer luz a esse mundo através de Jesus Cristo. Lá em João 8,12, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo e nós somos seus filhos, nós temos que aprender a brilhar como Cristo. A luz de Cristo, ela deveria brilhar justamente aonde? Nas trevas, porque nós somos pessoas diferentes. Quando nós vivemos em Cristo, nós conseguimos fazer a parte diferente. Quando a gente lembra do sal, dá para a gente lembrar daquelas casas todas brancas lá na Palestina, né? Todas as casinhas grudadas uma na outra, ou lembrar de videira, né? Videira à noite é muito legal. Quando você passa assim em alguns lugares, tem um monte de casinha grudada nos barrancos, né? Todas com a sua luz acesa, fazendo refletir uma boa imagem. E nós, como cristãos, também temos que refletir essa boa imagem. Nós temos que aprender que nos nossos relacionamentos individuais, nós temos que ser a candeia. Nós temos que ser aquilo que, ou o velador. Quando a gente começa a pensar nessa luz que Jesus falou aqui no Sermão do Monte, ele não estava se referindo a essa energia, ele estava se referindo àquela vela, àquele candeeiro que trazia uma luz, e a luz era meio ofuscada, mas todos ficavam juntos, próximos, para ver essa luz. E quando Jesus chegou no mundo, ele veio trazer uma luz diferente. Não foi para sermos pessoas alienadas que Cristo nos chamou. Realmente Ele nos chamou para sermos sal e luz. Quando nós ficamos alienados, nós tiramos toda a expectativa que Deus planejou para a sua criação. Perdemos esse relacionamento. E Deus quer ter comunhão com o seu povo. E é justamente isso que o Sermão do Monte tem que trazer, para que os discípulos de Jesus entendam essa boa e agradável vida de ser sal e luz. Tem um videozinho que eu quero passar.
Amém. Talvez vocês não conseguiram ler o que está escrito, né? Mas aqui o texto, né, essa imagem mostra um acidente grave, né, o motorista desacordado no caminhão, preso nas ferragens, e as pessoas muito preocupadas com ele, né? Todo mundo ajudando ele a sair das ferragens, né? Ao contrário, as pessoas desalienadas, sem interesse nenhum com uma vida e preocupadas com o que eles poderiam tirar de proveito nisso. Então, quando a gente começa a pensar na vida da igreja em ser sal, ser luz, não é ser assim. É se condoer, é sofrer pelas pessoas que sofrem, é tentar viver, trazer um sabor diferente, mas muitas vezes ficam tão preocupados com o que eu posso levar de benefício e acabam perdendo a oportunidade de ser bênção na vida. Eles não viram se o cara estava morto ou não. A preocupação é: vamos levar a carne embora, vamos saquear, vamos roubar. Isso não deixa de ser roubo, né? Eu nunca vi uma cegonha cheia de carro sofrer um acidente e as pessoas saquear a carga, né? Cada um levar um carro para casa. Não. Mas quando acontece com qualquer outro tipo, né, de acidente, as pessoas, primeira coisa, vão lá se preocupar: o que eu posso levar com isso? A gente entende que muitas vezes algumas cargas, tipo de comida, né, eles até liberam, depois de um tempo eles até liberam a carga, né? Mas as pessoas nem se preocupam em esperar, eles querem ver o que podem levar com tudo isso. Todo mundo conhece o sal e luz, e muitas vezes nós perdemos um padrão e nós deixamos de fazer parte desse mundo. Nós perdemos o padrão porque nós não conseguimos viver da forma que Jesus quer que a gente viva. Jesus conhecia a sua utilidade prática e por isso ele usou essa ilustração do sal e da luz para mostrar o que ele esperava dos seus discípulos, o que ele esperava dos discípulos que estavam no meio da sociedade. O que vocês vão fazer de diferença? E é o que Cristo espera de nós. O que ele quis dizer com isso é que todos nós, como cristãos, temos que agir de forma diferente, temos que trazer um sabor, temos que trazer luz. A primeira atitude que eu vejo nesse contexto: temos que ser essencialmente diferente dos não cristãos. Se nós formos iguais, nós não somos um padrão, ou nos tornamos um padrão do mundo, e a Bíblia quer que a gente seja diferente. Quando a gente vê essas duas imagens do sal e da luz, a gente vê a comunidade olhando de uma outra forma, separando uma das outras. Nós olhamos para o mundo e vemos um mundo escuro, e Jesus explica isso: vocês devem ser luz, porque o mundo está em trevas, o mundo está se decompondo, o mundo está se perdendo e se acabando, mas as pessoas perdem a oportunidade. A palavra fala que nós devemos ser sal e impedir que o mundo apodreça. Quando você deixa um pedaço de carne na geladeira ou fora da geladeira, sem temperar, sem pôr o sal, o que acontece com aquela carne? Estraga. E o que Jesus está falando, o mundo está estragado. Então, sejam essa influência, sejam esse bom sabor, sejam esse sal que possa fazer a diferença. Jesus usa aqui uma linguagem coloquial para mostrar que nós deveríamos ser a diferença, como a água e o vinho, o óleo e a água. Eles são diferentes. Jesus está falando para que a gente possa tomar uma postura. E justamente esse é um dos temas, ou um dos estudos principais de toda a Bíblia. Quando Deus nos chama para a gente estar saqueando o inferno e povoando o céu. Saquear, tirar aquelas pessoas que estão indo para o inferno todo dia e trazer essas pessoas a uma consciência que a eternidade com Cristo é muito melhor. Por que Deus usa esse termo para nós? Porque Ele fala que nós somos vocacionados para ser santo, para viver diferente. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra diz: mas como é santo aquele que
Sede santo, porque eu sou santo. Se nós queremos ser diferentes, se nós queremos ser santos, significa ser separados. Se Deus nos separou, nós temos que cumprir o seu propósito. Se Deus nos escolheu para sermos pessoas diferentes, nós não temos que ser arrogantes. Nós temos que viver no mundo, mas viver de forma diferente. Quando você vive da mesma forma do mundo, você está fazendo nenhuma diferença. Você não consegue transmitir uma boa aparência para o mundo. Tem que brilhar o Espírito de Deus na tua vida. A segunda atitude que eu vejo nesse texto, nós temos que impregnar a sociedade não cristã. O povo que está fora. O que é impregnar? Trazer o teu cheiro para aquela pessoa. E o nosso cheiro tem que ser bom, né? Nós estávamos passando ali ontem ali em Arroio 30, né? Estava impregnado o cheiro de esterco. Não sei se eles tinham passado nas lavouras, mas cheiro muito ruim. E aquilo parece que vem, tranca o teu nariz, toma conta do teu corpo. E nós, com um bom cheiro de Cristo, com esse sal, com essa luz, nós temos que impregnar a sociedade que vivemos. Embora nós, como cristãos, sejamos moral e espiritualmente distintos dos não cristãos, eles também devem nos viver olhando para nós. A nossa sociedade tem que olhar e querer viver como nós. A sociedade tem que olhar para as pessoas cristãs e falar que, puxa vida, eu vejo aquela pessoa uma pessoa diferente, porque está brilhando a luz. E a luz vai brilhar somente onde tem trevas. Somente onde tem trevas. E a palavra diz que o mundo é do maligno, e o maligno é treva. Então nós, como filhos de Deus, temos que fazer a diferença onde nós estamos. Nós temos que entender que a nossa luz deve brilhar. E essa luz que brilha em nós é Jesus. E esse sal tem que penetrar na carne num estágio de purificação. Tem que trazer um bom gosto, um bom paladar. E a pergunta que me surge: será que eu estou sendo esse bom paladar para o mundo? Será que eu estou sendo essa luz para o mundo? Será que eu estou fazendo a diferença? Jesus, quando ele citou esse contexto, ele estava falando que o povo, os seus discípulos, tinham que romper todas as barreiras culturais, religiosas, sociais, para poder estar junto daquelas pessoas que necessitavam. Eles tinham que romper todas as barreiras. Jesus foi muito criticado por isso. Jesus foi muito criticado por chegar na casa de pessoas que eram indignas, por se misturar com pessoas que não tinham valor, porque ele tinha que levar esse sabor. A palavra de Deus diz que ele veio buscar e salvar todos os que estavam perdidos. Nós estávamos nesse grupo, pessoas perdidas. Assim nós também devemos afetar a sociedade que vivemos, a fim de que as pessoas vejam a diferença de Deus na nossa vida. Ser sal, ser luz, é você tornar as pessoas parecidas com você, as pessoas desejarem querer viver uma vida diferente. A terceira atitude, e nós temos que entender que nós somos influência no meio da sociedade. Nós, como igreja, temos que ser uma igreja relevante na sociedade. Nós, como igreja, não esse tempo, mas como pessoas, temos que fazer a diferença, porque o sal, ele dá sabor. Hoje, um número muito significativo de pessoas dizem serem cristãs, mas existe uma pesquisa que há 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos, nos Estados Unidos, existia 69 milhões de americanos que professavam a sua fé pessoal em Jesus Cristo, e 67% dessa população era composta por membros de igrejas evangélicas.
Aí surge uma pergunta: por que esse tão grande exército de soldados cristãos não tem feito sucesso no combate contra o mal? Por que esse exército tão grande não tem feito diferença no combate contra o mal? Talvez não estão sendo sal, talvez não estão sendo luz, e é o que Deus quer que a gente seja. Quando nós entendemos, quando a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça, por que a nossa humanidade está tão perdida no pecado? Será que essa luz não está refletindo através de nós? Nós temos, como cristãos, muitas vezes, como pessoas, temos muitas vezes o hábito de ficar se lamentando, murmurando, chorando, É uma coisa que traz tristeza para a sociedade. Se o povo que tem que fazer a diferença ficar murmurando e se lamentando, quem vai fazer a diferença? Se o povo que foi chamado por Deus, nós ficamos criticando a violência, a desonestidade, a imoralidade, ficamos criticando o desrespeito com as pessoas mais velhas, mas de quem é culpa? Ou a pergunta é: onde está a luz? Onde está o céu? Em cima, E o sal? Onde está o sal? Onde está a igreja de Cristo? É triste. A gente vê a humanidade caminhando com passos largos para o inferno, e nós, como igreja, não estamos fazendo a diferença. Muitas vezes é por hipocrisia da nossa parte colocar culpa na sociedade. As pessoas escolheram isso, mas Jesus disse que nós tínhamos que ser sal e luz. Se nós não estamos sendo, nós estamos nos amoldando com a escuridão, com a decomposição que o mundo está indo. Nós estamos indo juntamente com o mundo para o caos, porque nós não assumimos a nossa culpa. Achamos que o outro tem que fazer a diferença. Não é. Quem sabe se a gente estivesse na estrada naquele acidente, estaríamos também ajudando a saquear a carga, para ver o que eu levo nisso. Despreocupado com aquele motorista que estava preso. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer a diferença, deixar marcas. E as nossas marcas têm que ser marcas de Cristo na nossa vida. Ficamos criticando a corrupção, mas somos corruptos em pequenas coisas. Somos corruptos em pequenas coisas. Somos desonestos. Esses dias eu estava conversando com umas pessoas e alguém contando como vantagem: fui no mercadinho lá, gastei isso e aquilo, e a pessoa me cobrou R$8,50, e o valor da compra daria mais de R$30. Paguei isso aí rapidinho, Eu falei: você acha isso legal, como contar vantagem? Mas tudo que ela tira dos outros foi indiferente. Se a pessoa tira dos outros, ela vai prestar conta para Deus. E você se aproveitando da pessoa porque ela é desonesta, você é igual a pessoa. Aí já mudaram de assunto, porque não era uma pessoa cristã, mas indiferente. Honestidade você não aprende na igreja. Honestidade você tem que vir de berço. Ser honesto, ser diferente, ser sal, ser luz, é algo que tem que ser produzido através da nossa vida. Mas muitas vezes nos corrompemos com tantas coisas insignificantes. Como que você vai ser luz? Como que você vai ser sal? Isso nos remete novamente para o texto de Mateus no capítulo 5. Alguém poderia ler o versículo 3 para mim? Mateus 5, 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente
pobres. O que é ser pobre espiritualmente? A pessoa ser pobre espiritualmente é aquela pessoa que não tem comunhão com Deus. Não, não é isso. Ser pobre espiritualmente, o que é ser pobre? É você ser miserável. É que você tem que olhar e entender, para ser pobre é aquela pessoa que não tem condição de viver, não tem condição de pôr alimento na sua casa. Isso é considerado pobre. E quando Deus está falando nesse contexto, Ele está dizendo que nós, como homens, temos que ser miseráveis para poder aprender a depender de Deus. Pobres espiritualmente é reconhecer que existe alguém muito maior na nossa vida, que é Cristo. Para você ser sal e luz, você tem que entender que você tem que ser pobre espiritualmente, para entender que você depende 100% de Cristo. Você não depende da tua força, você não depende do teu cargo, da tua função, você depende inteiramente de Cristo. Então não é ser pobre de espírito é porque você não busca, aí é porque você é preguiçoso. Ser pobre de espírito é realmente você entender que você necessita da misericórdia de Deus. É isso que Deus está falando. Seja referência como sal, como a luz no meio da sociedade, porque a escuridão ela acaba nos levando para falhas. Quando você está no meio de uma escuridão, naquele breu intenso, você não sabe para onde ir, você não sabe as barreiras que estão na frente, as dificuldades, mas quando vem a luz, até o teu sorriso é melhor, a tua alegria volta novamente. A quarta e última atitude que eu vejo que nós como cristãos temos que ter, nós temos que manter a nossa característica. Nós não podemos nos amoldar. Mas fulano, aquela igreja está fazendo isso, então nós vamos fazer também. Nós temos que manter a nossa característica como corpo de Cristo. Qual é essa nossa característica? Se o sal deixa de ser sal, para que ele serve? Para nada. Para nada serve. Se a luz deixa de brilhar, ela perde o efeito. Se a gente apagar tudo aqui, para que serve a luz? Quando queima uma lâmpada, que ela não tem mais serventia, para que serve? Para ser jogada fora, ser substituída. E no reino de Deus também é assim. Quando você perde o valor, o trabalho vai continuar, a obra vai continuar. Quando você perde o efeito de uma vida com Deus, você está perdendo a oportunidade de agradecer a Deus pelo que Ele te criou. Deus nos criou para ser sal e luz. E quando você perde esse sabor, ou perde essa luz, você não tem mais serventia para nada. João 15 diz que a árvore que não dá fruto, ela será cortada, lançada fora. E se você não está sendo frutífero no reino de Deus, portanto, se nós dizemos que somos seguidores de Cristo, queremos fazer algo de positivo por Ele, nós temos que atender dois requisitos bem importantes da nossa vida. Temos que nos imergir na vida, temos que entrar no mundo e fazer a diferença. Entrar não significa se misturar, é diferente. Eu vejo quando a Margarete vai fazer um bolo, ela pega uma batedeira e começa a colocar os ingredientes, e são todos dentro da batedeira. Mas a partir do momento que ela liga a batedeira, que ela começa a girar, aí começa a misturar. Mas os ingredientes estão dentro. Antes de ela acionar, eles estão ali: farinha, ovos, açúcar, leite. Eles estão juntos, mas são separados. Muitas vezes você pode até distinguir cada produto que está ali. Mas quando você se mistura, você não faz mais diferença. Talvez o teu sabor não realce mais. Você se tornou um bolo. Você não é mais o ovo, não é mais a farinha, não é mais o óleo. Você é um bolo. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Nós podemos estar inseridos, mas não moldados. Temos que estar inseridos no mundo para poder fazer a diferença, para podermos ser sal e para podermos ser luz. Mas não podemos estar
está sendo misturado. Porque quando você está misturado, tudo que fizerem, você está junto. Tudo que fizerem, você é igual. Então Deus quer que a gente viva de uma forma diferente. Então, muitas vezes, nós temos uma dupla identidade. Nós vivemos na igreja uma vida de santidade e também vivemos uma vida mundana. E não é assim que Deus quer. Deus não quer que você tenha uma dupla identidade. E o Sermão do Monte, ele vai completando, né? E mostrando que tudo significa ser salvo em luz. Então isso traz o quê? Uma lealdade muito maior no reino de Deus. No nosso coração, o amor ainda mais amplo pelas pessoas que fazem com que a gente sofra. Amar muito mais os nossos inimigos. Nós temos que ter uma ambição na nossa vida: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Temos que ter essa ambição. Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. É para isso que nós somos criados. Nós não podemos esquecer que nós somos criados para o prazer de Deus.